Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Unificações alemã e italiana, século XIX. Muito bem, a unificação alemã ela ocorre ali mais ou menos em torno de após o ano de 1870. Até 1850 não existia ainda o país Alemanha, na verdade eram 39 estados independentes, né? Cada estado então ele tinha seu próprio governo, sua própria maneira de lidar com política, com cultura e houve então neste momento a Confederação Germânica que unia de certa forma todos esses estados independentes em torno de uma causa. O cenário aqui é a Revolução Industrial em sua segunda fase. Lembre-se, neste momento, Inglaterra, França está a todo vapor na questão da Revolução Industrial e também Japão e Estados Unidos. Então, neste momento, era importante formar ali uma nação bem forte alemã, deixar de ser apenas estados independentes e formar ali uma confederação para poder ali se desenvolver na questão industrial. A liderança ali foi da Prússia e da Áustria nesta confederação. O reino da Prússia sempre foi muito importante. Por quê? Porque era governada por Guilherme I e Otto von Bismarck era o seu chanceler, o seu primeiro-ministro. O Congresso de Viena então determina a formação da Confederação Germânica com 39 estados em diferentes estágios de desenvolvimento. A importância da Prússia neste processo, primeiro porque ela, além de estar localizada ao norte da região germânica, era o reino mais industrializado daquele momento, podendo passar então tecnologias aos demais estados. E, embora os pensamentos fossem diferentes, a nobreza e a burguesia acabam lutando juntos contra inimigos externos, apoiando a unificação alemã. Burgueses, todos nós sabemos, são aqueles que lidam mais com a questão da indústria, do comércio, e os nobres, aqueles que pertencem mais ao círculo ali real. Neste momento, eles acabam se unindo, porque era interessante para, naquele momento, formar uma nação, um Estado Nacional forte, capaz de, sem dúvida nenhuma, concorrer com a Revolução Industrial. Mas para isso precisava tirar aquelas pessoas que eram estrangeiras. Otto von Bismarck, então, que era considerado o chanceler de ferro pelo seu autoritarismo, firmeza política como primeiro-ministro, ministro junto com o Kaiser Guilherme II da Prússia, conquistou apoio dos nobres e a confiança da burguesia. Cada um dos conflitos que contribuíram para a unificação alemã teve seu início na Prússia. Os conflitos são as guerras de unificação alemã. Nós temos a Guerra dos Ducados, das 7 Semanas e da Franco-Prussiana. A Guerra dos Ducados, Áustria e Prússia, elas lutam contra um inimigo comum que é a Dinamarca, tomando alguns territórios, anexando aos seus domínios germânicos. A Guerra das 7 Semanas aconteceu em 1866, porque na verdade a Prússia não cumpriu os acordos estabelecidos com a Áustria. Teve então a vitória, depois de 7 semanas, com o apoio do norte alemão, unificando toda aquela região. A Áustria, nesse momento, sai, entre aspas, de cena e a Prússia acaba liderando todo esse movimento de unificação. Era o fim da Confederação Germânica e a influência austríaca na região. A Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871, ajudou a Alemanha a acabar com a influência francesa na região sul, unificando também o sul alemão. O início do Segundo Reich, ou do Segundo Império, com a coroação de Guilherme I como imperador da Alemanha naquele momento. Consequência da Guerra Franco-Prussiana. Com a derrota, a França cria um sentimento de revanche contra os alemães por parte dos franceses. Prússia toma o território francês da Alsácia e Lorena e Guilherme I é coroado rei alemão, formando o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, o que nunca foi aceita pelos franceses de forma alguma. Lembrando que a cerimônia foi na Sala dos Espelhos ali no Palácio de Versalhes, dentro da França. Consequência da Guerra Prussiana também, nós temos ali a Comuna de Paris.
Essa guerra franco-prussiana cria uma situação bastante difícil, uma situação de miséria e a exploração dos franceses por causa da guerra franco-prussiana. O governo então gasta muito dinheiro e perde a guerra para o Estado germânico, a formação ali da Alemanha. Isso fez com que o socialismo tivesse aceitação muito forte entre os trabalhadores que estavam armados naquele momento, afinal eles tinham acabado de perder, de serem derrotados na guerra franco-prussiana lá nos estados alemães. O povo francês, então, armado por causa da guerra, conduzido por líderes socialistas, tomaram simplesmente o poder francês. Foi o primeiro governo operário da história, fundada em 1871 na capital francesa, Paris, por ocasião da resistência popular ante a invasão por parte do Reino da Prússia. Teve uma duração muito curta, 72 dias, promoveu inúmeras reformas em todas as áreas, mas como foi muito fraco, um governo ainda que não tinha todo o sustento necessário, acabou então sucumbindo diante de forças opositoras. Houve dura repressão da burguesia, aliada aos conservadores, que acabam recuperando o governo. 20 mil revolucionários socialistas foram guilhotinados, a primeira experiência moderna de um governo popular, que embora não tenha dado certo, não tenha tido sucesso naquele momento, mas dará, entre aspas, frutos lá na frente, quando acontecer a Revolução Socialista Russa. A unificação italiana, ela tem alguns detalhes bastante interessantes. O que era, na verdade, a Itália? A Itália, até 1870, no norte eram os estados austríacos, destaque para Piemonte e a ilha da Sardenha. No centro ali nós temos os estados papais, muitas terras na mão da Igreja Católica. E no sul nós temos o reino das duas Sicílias. Muito bem, todos esses reinos se uniram formando apenas uma nação, que passou a se chamar Itália. O objetivo era estabelecer o quê? A industrialização para concorrer com a Inglaterra e com França e outros países industrializados também fora da Europa. Piemonte, então, no norte, acabou liderando o processo de unificação, porque era o mais industrializado, um destaque muito forte ali para a burguesia, que vai apoiar muito esta questão da unificação italiana. O governo de Vítor Emanuel II e seu primeiro-ministro Camillo de Cavour, eles vão então liderar ali toda aquela situação. É uma luta contra a hegemonia austríaca que foi apoiada pela França. Posteriormente, apoiam também o Papa contra o processo. Os franceses abandonam a região. Eles apoiam o Papa justamente para que não pudesse fazer a unificação. Com a questão papal estando na mão do governo que queria a unificação, os franceses são expulsos então daquela região. Há uma liderança nacionalista que é de destaque neste processo de unificação italiano. O conde Camillo de Cavour foi o artífice da unificação italiana. Giuseppe Garibaldi, líder popular do sul italiano, inclusive ele também participou aqui no Brasil da Guerra dos Farrapos. Giuseppe Mazzini, ele foi um grande líder de movimentos nacionalistas regionais. Diante de tudo isso, nós temos a questão das terras papais. Como ficaram? Tiraram da igreja as terras? O Papa Pio IX não aceita perder o controle sobre os estados papais, todo aquele território, e não reconhece a unificação italiana. O movimento unificador, então, se impõe sobre o patrimônio de São Pedro, ou seja, da Igreja. Pio IX, então, ele se tranca dentro do Vaticano e declara-se prisioneiro do Vaticano. Ele não concorda de forma alguma em ceder as terras para o governo para que a unificação italiana ocorresse. Somente em 1929, o governo italiano de então acaba indenizando a igreja pelas terras tomadas na unificação lá em 1871 e cria também o Estado do Vaticano. Então foi assinado pelo Papa Pio XI e pelo ditador fascista Mussolini, Benito Mussolini, o acordo de Estado entre a igreja e entre o governo. Há uma paz. Essa paz acontece no Tratado de Latrão.
Na verdade, a igreja se torna bastante neutra com relação às ações fascistas, mas era tudo o que se podia fazer naquele momento. Afinal, Benito Mussolini foi aquele que se aliou, né, ou que se aliará no futuro com o Hitler e promoverão ali a Segunda Guerra. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!